territorial, uma dimensão cultural que vem a partir da linguagem, né, dos costumes e dos hábitos vivenciados por uma população, que pode ser orientada por algumas nações ou nacionalidades de indivíduos, né? Por exemplo, na Espanha nós temos três nações, nacionalidades diferentes, né? A população basca, né? A população espanhola mesmo, né? A população catalã, né? Agora, esse envolvimento cultural, né, também vai predominar no processo do Estado. Então, o Estado ele é um elemento centralizador, e a característica dele moderna, né, que o Hobbes vai analisar junto com outros contratualistas, é que esse Estado moderno, diferente dos Estados antigos, Estados que tinham por princípio, né, um modelo de império, como por exemplo nós podemos observar na China antiga, né, no Japão antigo, até em algumas civilizações indígenas aqui nas Américas, né, como entre os Incas, Astecas, Maia, e tem uma característica muito ligada à tradição. No Estado moderno, ele vai ter uma característica mais racionalizadora diante desse processo, fundamentada em um processo legal. E aí esse processo legal de construção está ligado ao contrato social. O contrato social é um processo racionalizador que constrói um entendimento de Estado mais ligado à razão do que à tradição religiosa ou à tradição familiar, como foi característica de muitos estados antigos. Né, os estados, né, que foram formados nas civilizações antigas, eles tinham uma característica tradicional, né, pela religião. A religião legitimava isso. O Estado moderno, então, ele surge a partir, segundo Hobbes, né, a partir desse estado de natureza que, para ele, é a característica dessa natureza humana, que é uma natureza, né, extremamente predatória por conta de duas noções que são básicas, né, para o entendimento dessa natureza predatória, né, que uma delas é o egoísmo, a outra a ambição. Essas duas características da natureza humana provocam, né, numa situação sem Estado ou anterior ao Estado, o Estado político moderno, o Estado moderno, provoca a guerra de todos contra todos. Que, na verdade, é uma situação básica e de violência generalizada. Essa guerra de todos contra todos gera um processo na qual existe a lei do mais forte, que não existe um Estado que assegure isso, não existe esse Estado que assegure isso, os indivíduos são colocados à própria sorte. E a própria sorte, eles estão orientados pelos seus instintos de sobrevivência. Nesses instintos de sobrevivência, então, prevalece a lei do mais forte. A lei do mais forte significa que o mais forte prevalece a sua força sobre os mais fracos. E os mais fracos, né, começam a se submeter aos mais fortes. Então, nesse processo de guerra de todos contra todos, a violência ela se torna uma condição generalizada no processo social. E isso provoca um choque, né, um medo, né, e esse medo, né, principalmente que o Hobbes coloca, medo da morte, ou medo da morte violenta, né, ele orienta a busca racional pela paz, que é um princípio, mesmo diante de todas essas emoções fortes do medo, o sentimento de ter a segurança e a paz, ou a vontade de ter uma segurança, se torna a justificativa do contrato social. E o contrato social, como todo contrato, ele é feito entre partes. Quais são essas partes? A primeira parte é o povo. Então, o povo que no estado de natureza, ou no seu estado natural, tinha todos os poderes e exercia conforme a sua força, ou sua capacidade física, etc. Ele agora, com esses poderes, ele entrega esses poderes para uma outra entidade, que é o Estado, na figura do rei. O outro lado do contrato, como todo contrato, um acordo, né? Todo contrato é um acordo. Do outro lado desse acordo, nós temos a figura do rei. O rei, ele recebe esse poder total dos indivíduos. Os indivíduos entregaram totalmente para o rei.
Dessa forma, né, o contrato social, ele também tem contrapartidas. Então, a contrapartida para a população que entrega totalmente os seus poderes para o rei é a segurança diante do direito à vida. O direito à vida e a segurança, né, que é fundamental. O direito à vida para o Hobbes, ele parece simples, né, e aliás, a vida, né, não é tão simples assim. O Hobbes coloca, né, isso em questão, que simboliza principalmente todo o processo de dignidade humana que vem, né, junto com a vida. Então, eu entrego todos os poderes, mas eu recebo em troca o direito e a segurança sobre a minha vida, que são, né, dessa forma, obrigações da outra parte, que é o governante, nesse caso, o rei. O rei, né, então, ele tem uma obrigação contratual. Assim como os indivíduos vão ter suas obrigações contratuais e vão entregar todos os seus direitos praticamente para o rei, eles vão ter diversas obrigações a seguir. O rei também vai ter uma obrigação fundamental, que um dever contratual. Esse dever contratual é de assegurar a vida dos indivíduos, em todas as dimensões da dignidade humana. Então, assegurando a vida para os indivíduos, então nós temos ali o vínculo do contrato, que une essa entidade chamada Estado. Tá? Aqui, então, né, nós temos como características, né, o Estado absolutista. Esse Estado absolutista, ele se caracteriza principalmente pelo poder centralizado na figura do rei e o poder indivisível. Afinal de contas, o que é esse poder? Esse poder está simbolizado nesses três poderes ou atividades humanas que foram passadas para o rei no período contratual, na época do contrato, que são, né, o poder de executar, o poder de legislar, ou seja, fazer as próprias leis, e o poder de julgar, ou seja, julgar conforme as próprias leis. Esses três poderes para o Hobbes fica nas mãos do rei. E o Hobbes ele está descrevendo um processo histórico que foi fundamental para a Europa. A Europa que na construção desses primeiros modelos de Estado. Então, o Estado absolutista foi um fenômeno histórico e o Hobbes ele procura, além de observar isso, mostrar que isso é necessário. É necessário para a construção, né, de uma sociedade mais harmoniosa, pacífica. Então, o que vem junto com esse poder centralizado é justamente essa característica, né, que é o controle das liberdades individuais, que fica materializado nessa necessidade, né, de domesticar o instinto de lobo, nesse caso, esse instinto do ser humano que está sempre preparado para passar por cima de outros seres humanos. Então, para a vida em paz, esse espírito de lobo precisa ser domesticado, esse instinto de lobo. E domesticado significa o controle dessas liberdades individuais, que são, né, colocadas na figura dessa centralização de poder na figura do rei. Então, essas características, o absolutismo, né, quando Hobbes escreve sobre isso, o absolutismo estava no fim. Ele duraria mais ou menos 100 anos depois da obra do Hobbes, né? E ele é praticamente assim, né, desconstruído por completo depois da Revolução Francesa, que ocorre 100 anos depois que o Hobbes lança o Leviatã. Então, a característica desse Estado absolutista, né, que é esse poder centralizador, né, e indivisível, que ele não pode ser dividido, é uma característica que foi refutada pelos valores que se construíram nas revoluções burguesas, principalmente na Revolução Inglesa, né, que é caracterizada pela Revolução Puritana e pela Revolução Gloriosa, e também pela Revolução Francesa. Esse princípio que se choca com esse Estado absolutismo é o princípio da democracia. A democracia,
Então, ela se torna, a partir do século XIX, uma tendência que a maioria dos estados, ocidentais principalmente, vão colocar em suas constituições. Ou seja, ela se torna também um sinônimo de modernidade. A democracia, ela pressupõe o oposto a essa noção de controle ou de poder indivisível. Poder indivisível é que não pode ser dividido. Então, o contrário disso significa divisão dos poderes. Então, a democracia, ela é caracterizada pela divisão dos poderes, que tem uma justificativa muito importante, que é salientada também pelo Locke, pelo John Locke, que a principal característica da separação de poderes é para evitar a tirania. Isso mesmo. A tirania, ela é fundamental, né? E historicamente ela está organizada principalmente quando nós temos esse poder centralizado na figura de uma pessoa. Quanto mais centralizado esse poder fica na figura de uma pessoa, mais a possibilidade dessa pessoa se tornar autoritária e ter um governo autoritário é provável. Então, a democracia, ela tenta, né, construir por diversos autores, né, entre eles o Locke, a gente pode ressaltar aqui também o Montesquieu, eles separam, né, os poderes, nessa ideia de separação de poderes, para que não ocorra essa tirania. A separação de poderes não é só uma separação de poderes, é uma separação com autonomia de poderes. Né? Cada poder tem sua própria autonomia, que serve como um mecanismo regulador dos excessos que possam vir de líderes políticos, que podem estar em qualquer um desses poderes. Né? Seja no poder executivo, na figura do presidente ou de um rei, seja no legislativo, na figura dos deputados, ou seja no judiciário, na figura do juiz, por exemplo, ou do ministro. Então, aqui nós temos, né, a separação de poderes e com autonomia, ela é um mecanismo democrático, um mecanismo que virou característica da República, do sistema republicano, e que ela serve para impedir esses excessos de poder caracterizado pela centralização de poder. Quanto mais centralizado numa pessoa só, né, ou num grupo de pessoas, esse poder tem a tendência, né, de gerar o fenômeno autoritário. Tá? Então, o que acontece? Com o início das democracias, surgiram, né, os fenômenos, né, das ditaduras modernas. As ditaduras modernas, elas partem dessa ideia do poder indivisível que surge lá com Hobbes. Contrário ao princípio da democracia, que é a separação de poderes. Então, as ditaduras modernas, elas surgem quando um ente, né, desses poderes procura fechar um outro poder. Por exemplo, né, elas pode surgir num golpe parlamentar que derruba um presidente ou num golpe do executivo que derruba o parlamento. Né, ou um golpe do executivo que derruba o parlamento e o sistema judiciário. Aqui nós temos, ou um golpe que tenta controlar isso. Esses dois mecanismos. Então, nós temos aqui esse fenômeno das ditaduras modernas que funciona dentro do processo republicano. E essas ditaduras modernas, nós temos, por exemplo, tem uma outra característica importante, que elas não se assumem como ditaduras, como nós podemos perceber principalmente observando o nome dos países, o nome oficial. Né? Muitas ditaduras são chamadas de repúblicas. República do país tal, República do Congo, por exemplo. Ou seja, não se reconhece enquanto, né, um poder autoritário ou antidemocrático. Enfim, mas desse processo moderno de organização e de disputa entre essas duas formas de poder político, um poder centralizador e que gera a tirania, e um poder democrático e que gera, né, um Estado de Direito, nós temos a figura mais emblemática disso e mais bizarra que aconteceu na história, que é o totalitarismo. O totalitarismo, então,
E ele tem algumas características que vocês vão perceber que diferenciam do que é uma ditadura, do que é um sistema autoritário. O totalitarismo, ele começa, claro, pela centralização de poderes, que é uma característica também de qualquer ditadura ou de qualquer sistema autoritário. Tá? Essa característica é também, né, igual no autoritarismo, mas o totalitarismo ele tem algo a mais. E esse algo a mais, né, está ligado principalmente a uma liderança política carismática e o culto a essa liderança, ou seja, o culto de personalidade. Quanto mais essa figura política idolatrada, sendo ela carismática, mais ela tem a propensão de gerar esses impulsos totalitários, autoritários, né? E a propaganda, né, é o outro elemento. A propaganda totalitária, né, do totalitarismo, mais conhecida principalmente no fascismo italiano e no nazismo alemão, ela é um elemento fundador desse processo, porque a propaganda ela procura atingir as consciências, né, as vontades, os desejos dos indivíduos. Então, aqui nós temos, né, no totalitarismo, a partir da propaganda, um mecanismo ideológico que é propagado, por isso não é propaganda, ele é propagado para todas as pessoas, ou para a maioria das pessoas, a partir, né, de mecanismos que mexem com os desejos e com as vontades dos indivíduos. E esses mecanismos, como nós vamos ver, são mecanismos psicológicos. Então, nós temos, né, junto com a propaganda, nós temos uma coerção que está ligada principalmente a uma polícia, e principalmente uma polícia secreta. Uma polícia secreta significa que faz coisas secretas sem as pessoas entenderem o que elas estão fazendo. Né, o exército, com todo o seu poder coercitivo. E, do outro lado, a ação espontânea ela é fundamentada pela essa ideologia oficial de Estado e que é propagada por peças publicitárias que são divulgadas, né, pelos meios de comunicação de massa. Ela é propagada pela arte, ela é propagada pela educação ou pelo sistema educacional, e ela tem um principal objetivo, que é movimentar o povo, controlando as vontades e os desejos dos indivíduos. O totalitarismo, como fenômeno histórico, conseguiu controlar e movimentar o povo ao seu favor. Então, vamos entender algumas características. Então, diferente do autoritarismo, o totalitarismo ele busca esse entendimento, esse controle das vontades dos indivíduos para que os indivíduos apoiem o seu programa, a sua agenda. Então, aqui nós temos o medo, nesse caso, né, ele é um dos mecanismos que está atrelado a essa propaganda que mexe com os desejos dos indivíduos, os desejos, né, e esses instintos mais primitivos, e que é fundamentada, né, nessa ideia de mover os indivíduos por uma causa que os indivíduos achem legítimas. Uma causa que os indivíduos achem legítima. A legitimação pelo medo se dá quando os indivíduos aceitam esse tipo de governo, esse tipo de autoridade, porque elas sentem medo de algumas coisas. Então, o principal elemento que gera o medo é a propaganda que alimenta esse inimigo invisível, que são fantasmas, como ocorreu no fascismo e no nazismo. O principal fantasma deles era o comunismo, né? No nazismo em especial, outro fantasma atormentava, né, a imaginação fértil e os desejos do povo alemão, que eram os judeus.
Os judeus, a figura do judeu era descrita de maneira extremamente é, estereotipada, né? Muitas vezes, né, colocando imagens do judeu enquanto um bicho das trevas, um demônio, ou uma criatura que não é humana, né, é próxima a rato, próxima a coisas que são desprezíveis, né? E as teorias de conspiração, né, que são, né, que acabam sendo fundamentais para legitimar esse medo. As teorias de conspiração nessa época, né, principalmente, elas foram fundamentais, né, porque junto com a ideia do comunismo vem uma teoria da conspiração, junto com a ideia de raça e de judeu, vem outras ideias de conspiração. E provavelmente vocês já devem até ter observado no seu dia a dia que reverbera até hoje, né? Desde os anos 40, dos anos 30, né? Essas ideias são muito próximas e muito parecidas e ainda são encontradas no nosso cotidiano. Então, ela se alimenta, né, e modela a personalidade autoritária. Então, ela se alimenta da personalidade autoritária e constrói a personalidade autoritária. Então, essa é uma ideia dialética que é interessante. Tá? Ao mesmo tempo que ela constrói, ela se alimenta da personalidade autoritária. O medo, ele constrói a personalidade autoritária, mas ele também se alimenta. E quem utiliza isso politicamente, principalmente nas nossas experiências históricas, né, do fascismo e do nazismo, principalmente, ele, né, acaba, né, fazendo as pessoas se movimentarem em torno de uma ideologia política oficial. Então, aqui, é, as diferenças, né, então, entre um sistema autoritário e um sistema totalitário são, né, que no autoritarismo, né, só existe, né, uma pretensão de centralizar os poderes, ou seja, de gerar um monopólio político, centralizando os poderes, né, que na democracia são divididos, impedindo a contestação e deixando um certo nível de liberdade. A gente pode observar, assim, em algumas ditaduras militares, né, ao redor do mundo, aqui na América Latina e no Brasil também. O totalitarismo, ele pretende controlar completamente, tem que frisar essa palavra, completamente ou totalmente, por isso a palavra totalitário, ele pretende controlar completamente a vida social e privada do seu povo. O controle total dessa vida, dos seus desejos, das suas ansiedades, né, da sua vontade, gerando dessa forma uma ação concreta da população junto com o sistema político. Esse controle social esse controle da vida social total só é possível por conta da ideologia oficial. E a ideologia oficial é muito interessante, galera, pensar de uma maneira. A ideologia oficial, ela parte de alguns princípios que são fundamentais. Mudar o mundo e mudar a humanidade. Mudar a cultura de um povo. Fazer o Brasil um país melhor. Mudar o Brasil completamente. Mudar a humanidade completamente. Então, essas ideias, né, elas, né, fazem parte de um fenômeno ideológico. Esse fenômeno ideológico, ele é o eixo central dos sistemas totalitários. Então, aqui, né, nós temos, né, como essas ideias totalitárias atingem as pessoas, né? Por que as pessoas se tornam convictas de certas ideologias a ponto de legitimar a barbárie? São as guerras de extermínio, o genocídio, a tortura. Como que elas atingem as pessoas? Né? Como que essas ideias atingem as pessoas? Isso é fundamental. Então, por isso que eu vou trabalhar com o texto aqui do Adorno para complementar esse raciocínio, entender melhor como funciona. E, na verdade, foi uma pesquisa feita, né, no final da Segunda Guerra Mundial, até os anos 50, nos Estados Unidos, e com psicólogos sociais, sociólogos e cientistas políticos. Ela foi uma pesquisa quantitativa,
organizada, né, principalmente com o objetivo de entender a formação dessa personalidade, né, e se nos Estados Unidos, sendo um país democrático, ocorre o fenômeno, né, da personalidade autoritária. E se ela é perceptível num país democrático. Então, esse foi o objetivo principal dessa pesquisa. Então, a pesquisa chefiada pelo Adorno, né, e feita por diversos psicólogos sociais, sociólogos, né, e cientistas políticos, ela parte de um princípio, né, de como se constrói a personalidade. A personalidade humana, então, ela se constrói da socialização primária. Indivíduos têm com sua família, com a religião, e também ela é influenciada por fatores econômicos e sociais, ou seja, a posição que os indivíduos têm dentro de suas famílias, né, nos fenômenos econômicos e sociais, a posição que uma família tem diante, né, de um processo econômico, né, ou de um processo social. Então, isso também pode influenciar. Mas a personalidade, ela se dá na infância. Então, a personalidade se constrói com muito ênfase ali naqueles primeiros anos de vida, na qual os indivíduos se compreendem ou compreendem a visão de mundo que é herdada dos seus pais, que é herdada dos seus familiares próximos. Então, essa formação da personalidade, ela se constrói, né, nessa socialização primária, principalmente. E essa personalidade, na verdade, ela forma uma estrutura, né, e está dentro, né, de uma estrutura social mais ampla, mas ela é uma estrutura à parte do processo social. Ela é diferente do que a ideologia, que forma uma outra estrutura social. A estrutura da personalidade, então, ela é psicológica, né, e ela se solidifica na infância. Mas, então, ela está ligada a uma noção da personalidade, ou seja, que se constrói dentro daquilo que é fixo, ou seja, que vai continuar na personalidade do indivíduo, né, durante a sua vida inteira, com pouquíssimas alterações, e a flexibilidade, que é a forma como os indivíduos alteram conforme os fenômenos sociais, históricos, políticos e econômicos. Então, toda a estrutura de personalidade, ela, ao mesmo tempo que é fixa, ela é flexível. E isso muda conforme as circunstâncias históricas. Então, nós temos nessa estrutura de personalidade, e quando nós pensamos em estrutura, devemos imaginar que ela abarca a maioria das pessoas, uma grande parte dessas pessoas. E ela pode ser medida estatisticamente. Quando a gente fala em personalidade individual, nós podemos medir o indivíduo, né, por exemplo, conforme o problema psicológico que ele tenha. Mas quando nós falamos em estrutura social, quando o Adorno fala em estrutura de personalidade, é entender que a personalidade faz parte de uma estrutura geral da sociedade e que ela tem essa característica de ser fixa e de ser flexível, né, que é uma característica dialética. Então, ela tem uma permanência relativa. Ela pode estar, por exemplo, ela vai estar formada, ela é formada naquela socialização primária, mas ela vai sofrer alterações no decorrer da vida. Mas aquela socialização primária volta, né, quando, por exemplo, o efeito de uma propaganda ideológica passa. Então, a propaganda ideológica, ela tem a capacidade, por exemplo, de alterar essa personalidade também. Então, a propaganda ideológica, ela altera a personalidade da pessoa. Mas essa modificação psicológica, né, essa modificação psicológica some quando acaba a propaganda ideológica. Então, aqui nós temos que o efeito
da propaganda é fundamental na personalidade. Mas a personalidade, por outro lado, ela torna ou não as pessoas suscetíveis à propaganda antidemocrática ou propaganda fascista. Então, conforme a personalidade que os indivíduos constroem, a pessoa, né, o indivíduo, pode se tornar mais suscetível a uma propaganda antidemocrática ou menos suscetível a essa propaganda antidemocrática. E a estrutura de personalidade, ela é construída a partir, né, de uma posição econômica e social do indivíduo, só que o Adorno, ele ressalta que essa posição, ela nem sempre vai ter um papel fundamental no processo de formação da personalidade. E o que é mais forte, por isso que eu sublinhei aqui, na construção da personalidade, o que é mais forte na construção da personalidade são os fatores emocionais e irracionais. Esses fatores emocionais e irracionais, eles são compostos muitas vezes por ideias contraditórias. Por isso, por exemplo, que ele observa que uma posição econômica, ela nem sempre é observada racionalmente pelo indivíduo. Muitas vezes os indivíduos apoiam ideias que são contra a sua profissão, que são contra a sua classe, ao seu gênero, a sua relação concreta e objetiva que é colocada diante do fenômeno econômico-social. Os fatores emocionais, dessa forma, são fundamentais para o processo ideológico, porque eles fazem essa reviravolta, né, a partir dessas ideias que são muitas vezes contraditórias. É muito comum vocês observarem o efeito ideológico, né, e construído nessa personalidade, e essa personalidade construir esses efeitos ideológicos a partir de ideias contraditórias. Ideias que são levadas à propaganda, por exemplo, no WhatsApp, né, sobre a China ser o grande império, né, que vai se beneficiar do coronavírus, e de que o coronavírus é uma arma biológica terrível que vai devastar a humanidade e tornar a China um grande império do mal, é extremamente contraditória com a ideia de que o coronavírus é uma gripezinha. Então, as duas ideias aparentemente não fazem sentido. Mas no inconsciente do indivíduo que propaga essas ideias, ela faz sentido. Porque são fatores emocionais que vão ligar uma coisa com a outra. Então, se observar racionalmente esse discurso, ele é irracional. Só que é esse discurso irracional e emocional que vai mover o indivíduo para ele fazer um protesto, para se organizar politicamente, para reivindicar, né, certas leis, para ou tentar, né, cultuar as personalidades políticas, né, etc. Então, aqui, né, nós temos esse princípio que é fundamental para nós entendermos os fatores que constroem essa personalidade autoritária. Então, como os indivíduos se identificam com a propaganda antidemocrática? Para o Adorno, então, o homem que é hostil para com uma minoria, muito provavelmente será também contra uma ampla variedade de outras minorias. Ou seja, não existe uma base racional concebível para esse tipo de generalização. Então, o efeito imediato de uma propaganda antidemocrática, um dos efeitos, é visibilizar esse ódio com relação a determinadas minorias. Esse ódio com relação às minorias, por exemplo, ele não tem uma explicação racional, porque as minorias são diferentes, têm aspectos diferentes. E muitas vezes essa generalização ocorre sem o indivíduo ter o contato com essas minorias. Por isso é fruto de uma ideia pré-concebida, ou seja,
de um preconceito. Então, aqui, a situação objetiva do indivíduo, ou seja, a situação econômico-social, ela não consegue compreender essa irracionalidade. Então, se eu vou observar todo esse processo de construção da personalidade, a partir de ponto de vista econômico e social, ou concreto, ou seja, eu não consigo dar conta desse mecanismo da irracionalidade. Então, esse mecanismo da irracionalidade precisa ser estudado com os conceitos da psicologia, ou da psicanálise, como a noção dos sonhos, das fantasias, que geram as construções equivocadas de mundo, e estão enraizados profundamente dentro da personalidade humana, dentro do inconsciente humano, assim por diante. Então, o pertencimento é outro fator, Então, nós temos aqui um fator objetivo que mais ou menos é fundamental na construção da personalidade, que é o fator econômico-social, e um fator subjetivo, que está arraigado nos medos, nas fantasias, nos desejos, e é muito mais forte no processo de formação da personalidade humana. Porém, nós temos um outro fator que leva à construção da personalidade, que é o pertencimento a grupos sociais. Eu coloquei aqui em interrogação as redes sociais. Será que as redes sociais também entram nesse fenômeno? Eu acredito que sim. Então, o pertencimento a grupos sociais, ele tem algumas características, E os indivíduos só se identificam com os grupos sociais quando eles têm uma opinião uma visão de mundo que é repetida pelo indivíduo que faz parte desse grupo social, ou seja, é um processo de imitação e condicionamento. E imitação e condicionamento é muito fácil de encontrar hoje em dia. Nos grupos de WhatsApp, eu recebo uma informação, um fake news, por exemplo, eu fico com medo, eu começo a compartilhar essa informação e reproduzir essas ideias nas minhas palavras. É como se fizessem parte de mim. Eu estou imitando, e condicionando o meu comportamento, condicionando a minha resposta a um padrão que foi colocado para mim dentro do grupo ao qual eu pertenço. E também tem a escolha individual. O indivíduo ele pode escolher o grupo que representa melhor as suas próprias ideias. Então, eu escolho um grupo, participar desse grupo social, porque eu já fazia parte da minha personalidade, do meu entendimento sobre a vida e sobre o mundo, as ideias que são propagadas por esse grupo. Então, vai fazer mais sentido ainda eu me identificar coletivamente com o grupo, sendo que eu já tinha uma predisposição anterior. E a propaganda, os indivíduos eles vão se identificar com essa propaganda antidemocrática, por essas três características, então. Os fatores objetivos, os fatores subjetivos, e os grupos sociais, o pertencimento a grupos sociais está dentro desses fatores objetivos. Tá? É por isso que eu consigo encontrar, por exemplo, nazistas ou neonazistas em grupos neonazistas, que são poucos na sociedade. E se eu entender o neonazismo como um fenômeno do fascismo, eu posso identificar esses grupos facilmente. É só observar no Face, tem vários grupos neonazistas. No Face, etc., no Twitter. Agora, se eu quero perceber isso de maneira mais geral, eu preciso fazer um outro tipo de levantamento, que é um levantamento, ou seja, colher essas informações a partir dessas entrevistas ou pesquisas, observando essas características subjetivas dos indivíduos. Então,
né? Nós vimos a personalidade e a propaganda fascista. A propaganda fascista, então, ela está ligada a dois fenômenos, né? Que é essa submissão aterrorizada, ou seja, as massas com medo do governante, da polícia, medo da polícia secreta, medo do exército, elas se submetem por conta desse medo. Ou medo generalizado, o medo de ter um ataque, né, comunista, um golpe de Estado comunista, que a gente nem sabe quem são os comunistas, né, mas são ideias generalizadas, né, que fazem os indivíduos terem medo e simplesmente se submeterem porque tem medo, certo? Eu vou defender tal esse governo fascista do Mussolini porque eu tenho medo de que outra coisa aconteça e é melhor acontecer isso, esse fenômeno do Mussolini. Eu vou defender o Hitler porque eu tenho medo que outra situação ocorra no meu país e por isso eu vou, né, me submeter ao governante e legitimar o seu poder. Por outro lado, nós temos a cooperação ativa da população. A propaganda fascista, então, faz os indivíduos agirem, e ao agir, os indivíduos fazem conforme, ou andam conforme o Estado coloca as condições para eles andarem. Então, essa cooperação ativa da população é que foi a característica fundamental, né, do fascismo e do nazismo, do fascismo italiano e do nazismo alemão. A propaganda se direciona, então, às necessidades emocionais, os desejos, os medos primitivos, mais primitivos que os indivíduos têm, e extremamente irracionais. A propaganda faz com que os indivíduos se submetam, né, a essa ordem do líder, etc., e a partir de uma cooperação muito forte que faz os indivíduos, inclusive os relatos históricos, né, os dados, os fatos históricos que nós tivemos aí na Alemanha nazista, na Itália, no período Mussolini, são bizarros, né? Filhos denunciando pais, filhos que denunciaram pais, pais que denunciaram filhos. Então, por quê? Porque achavam que era comunista. Meu pai é comunista, então ele precisa ser preso. Para que isso ocorra, é necessário um processo muito forte de propaganda, e não só que está intrínseco à personalidade autoritária, mas que alimenta essa personalidade de uma maneira forte que o indivíduo começa a agir de maneira, né, e muitas vezes de maneira violenta. Então, ela se direciona para esses desejos e esses medos. A propaganda, ela fica mais fácil quando uma grande parte da população já possui uma personalidade autoritária. Então, a personalidade autoritária torna isso tudo muito mais fácil. Isso quer dizer também tem um outro lado. Essa personalidade autoritária, ela é bloqueada, ou seja, ela fica recalcada no inconsciente do indivíduo, sem se tornar uma ação propriamente dita, desde que o indivíduo não seja incentivado a cometer ou a pensar essas barbaridades. Certo? Então, a personalidade autoritária, mesmo existindo em democracias, ela consegue ser bloqueada, né, pelos programas democráticos ou pela proibição mesmo do processo das ideologias fascistas. Não é à toa que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, foi pensada uma série de construções políticas voltadas para a educação, para a propaganda, que evitassem que isso surgisse em outras partes do mundo. Isso não quer dizer que deu certo em todos os casos, mas e de maneira efetiva, né, a propaganda, por exemplo, dos direitos humanos, ela evita isso, tenta evitar, né, nesse caso. Mas, enfim,
essa personalidade autoritária, ela é latente, ela está no inconsciente do indivíduo por conta de um processo amplo de socialização primária que ele teve na sua infância, na família, na religião, etc. Mas, né, se nós temos um líder político autoritário e que propaga os seus ideais autoritários, esses indivíduos começam a se soltar das suas amarras culturais. E essas amarras culturais são soltas, acabam, se desvanecem e liberam aquele indivíduo, né, que exercerá sua violência, suas ações políticas de maneira muito forte, de maneira muito impetuosa. Agora, se a gente pensar aqui no caso do Adorno, o que ele encontrou lá nos Estados Unidos nessa pesquisa que foi feita, né, entre 1945 e 1950? O resultado dessa pesquisa estatística enorme, né, com uma entrevista grande, com várias perguntas, cerca de 70 questões que foram colocadas aos indivíduos, mostrou o seguinte: nos Estados Unidos, mesmo sendo um país democrático, a personalidade autoritária, ela existe de maneira muito forte. E por isso que ele montou uma escala F, que é a escala fascista, para identificar, né, como os indivíduos se enquadram percentualmente, como essa comunidade se enquadra percentualmente nessa escala F. Isso gera Por outro lado, né, eles fizeram outras questões também, com relação aos direitos humanos, programas sociais, políticos e econômicos, né, o que mostrou uma certa discrepância entre um dado e o outro, né? Se eles são autoritários, como que eles, né, acham valores bons na democracia ou em princípios republicanos? E ele observa o seguinte, que isso não é discrepante, isso é um fundamento o fundamento do processo de construção da personalidade, que ela recalca esses instintos mais agressivos, mesmo sendo autoritário, e reforça um certo tipo de ação mais civilizatória, republicana, etc. Vocês devem ter pensado ou terem feito associações com relação ao Brasil. Pensado, nossa, isso parece muito próximo da minha realidade, não é isso? Então vamos lá. No Brasil, nós também tivemos uma pesquisa que foi realizada em 2017, que é pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Essa pesquisa ela foi feita com base na pesquisa feita pelo Adorno, nos anos 50, feita nos Estados Unidos. Eles pegaram aquele questionário, diminuíram um pouco o questionário, mas aplicaram, né, com base para analisar 3 índices. O índice de propensão e apoio a posições autoritárias, que é basicamente a escala F do Adorno, sem mudar praticamente nada das questões. O medo da violência, que é uma escala que foi feita em cima dos dados de violência pública no Brasil, e o apoio aos direitos humanos, também feito, né, em cima de uma escala de posições de direitos humanos que poderiam ser contrárias a essas posições autoritárias. Então, são 3 escalas. E a escala F, dessa pesquisa do Adorno, feita nos anos 50, ela foi reprisada em 2017 no Brasil. E, se vocês querem saber o resultado foi uma coisa bem bizarra. Mas vamos lá. O que mede, então, esse índice de personalidade autoritária? São 3 escalas, 3 subescalas dentro da personalidade autoritária, né, do índice, que é a submissão à autoridade, ou seja, como o indivíduo é suscetível a obedecer às ordens de uma autoridade carismática, seja ela quem for, obedecer a ponto de agir. Segundo, a agressão autoritária, ou seja, o ódio ou medo daquilo que é diferente,
ou do pensamento que é diferente e antagônico ao seu próprio pensamento, que é manifesto numa ação agressiva do indivíduo, por isso a agressão autoritária, e o convencionalismo, que significa, né, essa construção da cultura da ordem propagada pelo ensinamento familiar, religioso, e o pensamento anticientífico, que é uma construção cultural que permeia esse processo da personalidade autoritária ou da personalidade fascista. Então, cada item, né, tem uma série de questões, né? Se vocês quiserem, eu vou disponibilizar aqui depois para vocês. Vocês podem ver item por item, como foi analisado, né, a porcentagem, os gráficos, etc. São muito interessantes. Então, cada item tem várias questões, submissão à autoridade tem várias questões, agressão autoritária, e essas questões são feitas aos indivíduos por entrevistas, né? Eu entrevisto o indivíduo fazendo perguntas, onde ele consegue enumerar uma escala, né? É de discordo muito, discordo, não concordo, nem discordo, concordo e concordo muito. É uma escala, geralmente, que ela segue 5 fatores. E não são perguntas, são afirmações. Cada item tem uma afirmação, né? O índice de submissão à autoridade tem, por exemplo, né, a pergunta se o indivíduo se dedicaria a um líder que correspondesse às suas perspectivas, né, por exemplo. Aí é interessante. São fenômenos que que é muito interessante para saber o funcionamento da personalidade. Tá? Diante disso, né, como lutar contra a propaganda antidemocrática e fascista? Para o Adorno é simples, galera. Primeiro, compreender o problema, ou compreender o tamanho desse problema, porque o problema já está aí, e já estava nos Estados Unidos nos anos 50. Se já foi analisado e visto lá nos anos 50 nos Estados Unidos, imagina agora. Imagina agora nos Estados Unidos, imagina no Brasil. Né? E os programas de ação democrática. É necessário, né, principalmente dentro de um fenômeno básico chamado educação. Por isso que um dos primeiros princípios da educação, um dos artigos mais fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos é a educação para os direitos humanos. Então, a educação para os direitos humanos é um direito humano. Porque as pessoas que escreveram isso, lá nos anos 50, né, em 48, 49, mais ou menos, elas estavam pensando como deter o processo fascista e da propaganda antidemocrática, que levou a barbáries na humanidade inteira. E que pode levar a futuras barbáries se não for controlado. Como controlar ele? Principalmente pela educação. Aqui, só por curiosidade, no Brasil os índices de personalidade autoritária são muito grandes, eles estão na faixa de 0 a 10, na faixa 8, muito absurdo, dividido por classe, por renda, por gênero, eles são muito próximos, tá? O medo da violência, que também acirra esse processo, também a escala é muito alta, segundo essa pesquisa. E, por outro lado, né, a escala que mede os direitos humanos também ela se mostrou alta, o que casa naquele paradigma da pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que ele a personalidade autoritária, ela fica latente no indivíduo, esperando o próximo líder demagogo, líder político demagogo, que vá falar para as pessoas agirem conforme o que elas já tinham pensado anteriormente. Então, o líder político demagogo tem uma forma, né, muito forte de fazer essa personalidade autoritária crescer e virar ações propriamente ditas. Então fica aí o recado, fica aí, né, essa pesquisa, essa discussão muito interessante,
né, e volta sempre para a educação. A educação ela é extremamente fundamental e por isso, meus caros, que as disciplinas, por exemplo, de educação e direitos humanos, ela tem uma importância crucial, né? Vocês na licenciatura estão aprendendo ela. Não é uma matéria à toa, é uma matéria que todos os professores precisam se envolver nisso, principalmente os professores de ciências biológicas, que é o caso de vocês. Tá? É fundamental nós nos envolvermos em difundir os valores opostos ao fascismo, que são os valores democráticos, da pluralidade de ideias, da diversidade racial, diversidade sexual e assim por diante, diversidade de gênero. Então, são valores que são fundamentais, estão na guerra, né, e na luta por uma democracia. E se nós queremos democracia, nós precisamos nos pautar por esses valores. E é isso, então, galera. Muito obrigado. Valeu, Rogério, muito obrigado. Parabéns pela fala, parabéns aí pela palestra. Realmente é muito bom, né? A gente ouvir sobre esses temas, né? E ao mesmo tempo é preocupante a gente ver que trabalhos da década de 50 explicam o que está acontecendo com o Brasil hoje, né? Ou está acontecendo com o Brasil há uns 4, 3 anos, né? Muito interessante também, né? Começou quando você inicia sobre a definição de medo, né? Do que é o medo, né? E a gente às vezes não para pensar e não tem essa leitura, né, do que é o medo, né? Ou seja, a gente não consegue identificar os medos no nosso dia a dia. E como isso leva ao autoritarismo, né? E como do autoritarismo a gente consegue identificar a presença, os eventos e os exemplos, né, de ditadura, de totalitarismo no mundo, né? E muito importante também, gostaria de destacar algo que você falou, o papel da propaganda, né, na manutenção, né, do regime totalitário ou um regime autocrático, né? Como a propaganda é fundamental para isso, né? E então são coisas que nos ajudam a entender os momentos atuais. Parabéns de novo, Black, Rogério, professor Rogério. Muito obrigado, Daniel. Foi extremamente importante a fala e extremamente instrutiva para todos nós, tenho certeza. Eu vou abrir agora para perguntas, né? Quem tiver, então, perguntas, pode colocar no chat. Quem quiser falar, pode abrir o microfone e já pode perguntar. Fiquem à vontade. O Paulo está citando aqui um outro filme, a Gisele comentou que V de Vingança é muito bom, né? E o Paulo está comentando outro filme bom aqui, A Onda. Eu não sei se eu já assisti, acho que não lembro. Esse filme A Onda eu assisti também, é muito bom. Ele? Acho que é da mesma época, mas isso aqui é um filme alemão, fala sobre educação. Nesse caso, é um professor de filosofia, história, lá, que ele começa a dar aula, ele é escolhido para dar aula sobre o fascismo. E ele não gostava do fascismo, queria fazer de uma outra maneira, para tentar mostrar para os alunos, né, como que isso é tão fácil. E vendo que tão fácil de acontecer, vendo que os alunos não estavam dando atenção nenhuma, ele muda o método dele e começa a propagar as ideias fascistas, a fazer propaganda, montando um movimento dentro da sala. E esse movimento ele começa a animar os indivíduos têm uma relação de pertencimento muito forte, porque eles se envolvem com o professor, que é o líder carismático, e tem todos os elementos, né, que foram materializados nesse processo histórico do fascismo e do nazismo. E o
O final é bem louco, bem interessante, assim, né? Bem bizarro também. Mas fica uma reflexão. Por quê? Porque essa experiência foi feita nos Estados Unidos também, por um professor. Né? É um fato real, apesar do o filme ele ser fantasioso, né? Na verdade, essa experiência aconteceu mesmo e foi nos Estados Unidos. Meu professor fez isso e desandou, galera. O processo foi tão forte que ele não conseguiu mais controlar e os alunos começaram a propagar as ideias fascistas. Bacana. Pessoal, alguma pergunta? Algum comentário? Perguntas, galera? Vocês querem tirar alguma dúvida? Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer uma pergunta, Black, sobre... Bom, você comentou nos slides ali, né? Desculpa, você comentou durante a tua fala, mas acho que você não colocou no slide, né? Sobre os resultados da pesquisa, né? Feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Você até coloca o link ali para gente conseguir acessar e tal. Você quer comentar um pouquinho mais sobre os resultados aí? Pelo que você falou, é assustador, né? Sim. E o mais interessante, né, é que essa pesquisa ela foi feita, né, no 2017. Em 2017, ela foi publicada em 2017. E é uma pesquisa que ela antecipa uma série de fenômenos que ocorreram em seguida, né? Com as eleições de 2018, etc., com a eleição do governo Bolsonaro, etc. Mas, enfim, né, essa pesquisa, ela mostra o seguinte, né, que o medo é muito generalizado no Brasil e difundido principalmente pelos programas policiais. Os programas policiais, eles numeram isso na pesquisa, né, na apresentação da pesquisa. Há décadas, né, vem tomando um espaço cada vez maior na televisão e gerando toda uma expectativa diante desse. Vou dar um exemplo assim banal, né? Por exemplo, tem um amigo meu, né, o seu Lucílio, já se aposentou, etc. Ele era dono do barzinho do Vila Rica. E ele, certa vez, falou assim: Nossa, como a violência tem aumentado, né? A violência está muito grande. Aqui não tem que ficar, né, esperto, né? Porque é uma cidade muito violenta. Mas ele estava comentando um assassinato que ele viu na TV em Curitiba. Então, o que mostra, né, o efeito ideológico da propaganda que gera o medo. Né? O medo, então, é um fenômeno muito característico da sociedade brasileira. Tanto é que ele chegou à conclusão que a sociedade brasileira é uma sociedade amedrontada. Essa pesquisa explica, mostrando que a sociedade brasileira é uma sociedade amedrontada, que tem medo muito forte, generalizado contra a violência, e que gera, né, e ajuda a construir, a solidificar uma personalidade autoritária. Isso fica muito claro na pesquisa e eles antecipam alguns fenômenos. Falam, como essa personalidade autoritária é uma coisa latente dentro de uma democracia, ela só é perigosa, perigosa mesmo, quando nós temos líderes políticos autoritários. Ou seja, líderes políticos que expressam isso publicamente, expressam essas opiniões antidemocráticas, fascistas, publicamente, e dessa forma os indivíduos começam a se comover com essas opiniões por conta de já ter uma personalidade autoritária predisposta a compreender e a se identificar com essas opiniões. Por isso que é muito interessante analisar, né, que essas falas dos líderes autoritários, elas não são falas isoladas.
Elas são falas que são pontuais, né? Disseminar esse discurso fascista pela sociedade brasileira faz parte da sua propaganda, e que hoje não é feita mais pela TV. Ela aparece, reverbera na TV, ela aparece em programas policiais assim de maneira sutil, mas ela é muito clara na internet. Ela é muito clara no Twitter. Se vocês entrarem no Twitter, vocês vão se deparar com isso. Só abrir a primeira página do Face, o Face é terrível, por isso que eu não uso mais o Face. De vez em quando é chato pra caramba. E principalmente no WhatsApp, né? As correntes de WhatsApp, né? As fake news, elas têm sempre um propósito: aterrorizar a população de alguma forma. Por isso as letras começam em caixa alta, né? Para dar aquele sentido de alerta. A sociedade brasileira está em alerta, estamos sendo invadidos pelos comunistas. Então esse alerta ele pulveriza um medo difuso, que ele não tem imagem, ele é invisível, mas é um medo difuso que eu consigo colocar esse medo em qualquer coisa ou em qualquer pessoa. Eu coloco esse medo, se eu colocar esse medo numa pessoa, pode virar agressão física, pode virar um ato violento. Se eu coloco esse medo num político dentro de uma eleição, esse medo pode virar votos, e assim por diante. Então, vira a ação. Vixe, Daniel, não escutei. Tá desligado teu microfone. Pode falar. Perdão. Eu desliguei e ele esqueci de desligar. Não, essa pesquisa do fórum descreve bem o momento atual, né? E dá indícios do que pode vir ou que já veio, né? Depois da pesquisa. Sim. Essa pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança é muito interessante. Então, convém dar uma olhadinha como que ela funciona. E os dados, eles podem ser, quer dizer, essa escala F, ela pode ser medida em qualquer lugar. Eu vi uma pesquisa, eu fui banca de um TCC da UEL, ano passado, de um aluno que fez essa pesquisa no GUSIMAS. Ele pegou a escala F, né, e fez essa pesquisa no Colégio GUSIMAS, aqui em Londrina. E verificou as mesmas coisas, só que ele verificou uma coisa interessante. Conforme ele separou a pesquisa por alunos do primeiro, alunos do segundo ano e alunos do terceiro ano. Conforme a diferença de tempo na escola, ou seja, os alunos do terceiro ano tendo um tempo maior na escola, tem uma propensão a ter menos características da personalidade fascista, ou de exclusão, etc., exclusão de minorias, pensamento antidemocrático. Então, essa pesquisa é bem interessante, né, que foi feita no GUSIMAS. O primeiro ano, o segundo ano, o índice é muito alto, e o terceiro ano cai por conta desse fenômeno da escolarização e da racionalização. O que faz, e que é uma coisa que é muito interessante, o que faz nós deixarmos de ter medo é a razão. Então, se eu tenho uma situação, eu tenho medo do escuro, e eu começo a observar esse escuro pela razão, observar aquilo não é um fantasma, uma cortina se mexendo, o medo ele some, desaparece. Da mesma forma, se eu consigo raciocinar esse medo de uma maneira mais objetiva, ele começa a desaparecer. E a pesquisa, então, desse aluno já se formou na UEL, né? Esse sociólogo, agora, né? É uma pesquisa muito interessante por conta disso, que entra nessas teses do Adorno. Quanto mais razão, mais conhecimento nós temos, fruto, por exemplo, do processo educacional,
há uma possibilidade de diminuir as características dessa personalidade autoritária. Porém, né, os dados do terceiro ano, que eu lembro, né, eram altos também, mas ficavam na média, não ficavam, não ficavam no índice alarmante de 8 perto de 10, né, ficavam no índice de 6. Era interessante que é um declínio. Então, há uma fundamentação muito interessante aí no combate ao pensamento fascista. Legal. A Rosa faz duas perguntas. A primeira é o nome do filme, né? Dos filmes que foram indicados. O primeiro que você falou é o V de Vingança, né? E o outro que o Paulo sugeriu é A Onda, né? De 2009. O V de Vingança é americano, certo? E A Onda é alemão, é isso? Isso. Beleza. Então é isso. E depois ela pergunta também como é que você vê esse medo durante o período Lula. O medo no Brasil no período Lula, na verdade, essa pesquisa foi feita em 2017, né? Nós não temos os dados anteriores. E foi feita por conta, né, da propaganda fascista que já circulava de maneira muito forte, né, nas redes sociais, né, etc. Então, isso gerou uma curiosidade dos pesquisadores da época. Agora, tem uma pesquisa que foi feita no final dos anos 90, no Brasil, por um outro autor que eu não lembro o nome, mas que está elencada ali, né, nessa publicação do Fórum Brasileiro de Segurança, e que serve também como um parâmetro, né, objetivo para analisar. Certo. Agora, se a gente for observar as características, né, de fascistas, né, ou totalitárias, né, que eu coloquei nos slides, dá para a gente analisar qualquer tipo de governo. Se eles têm mais ou menos características totalitárias, etc., propaganda. O fascismo, de maneira geral, não admite o outro, não admite oposição. E se não admite o outro, ele começa, né, deslegitimando o adversário. E essa deslegitimação, quando ocorre de maneira próxima à irracionalidade, ela se caracteriza por formar um medo difuso. Então, essa deslegitimação daquilo que contradiz é uma das características do fascismo. A ideia de fascismo é a ideia de feixe. É um pensamento único que se tenta construir na sociedade, né? Tirando qualquer forma, né, de discussão ou possibilidade de discussão. Por exemplo, né, quando na personalidade autoritária ele se caracteriza como um indivíduo, né, toma uma posição de autoridade diante daquilo que é discutido, praticamente negando qualquer coisa que é falada pela pessoa que está reivindicando uma posição ou uma ideia do seu argumento. Então, por exemplo, quando eu mando alguém calar a boca, eu estou tomando uma posição autoritária. E isso faz parte da personalidade. Olha, cala a boca, eu estou certo. Para de falar, eu tenho a razão. Minha razão é minha, eu estou certo, você está errado. Então, essa característica, ela é muito comum e perfeitamente observável se vocês começarem, né, a observar entrevistas, conversas, né, coisas gravadas, vídeos de políticos. Vocês conseguem observar isso em vários políticos no Brasil durante, né, praticamente toda a nossa história. Vocês vão observar isso, né, e essa característica autoritária, né, de cercear o direito do outro, né, ou de não compreender o direito das minorias, ou de evitar falar, não, eu estou do lado da maioria, a maioria é que importa. Isso vocês vão observar em toda a história política moderna no Brasil. É muito claro esse tipo de pensamento autoritário. O Brasil teve um flerte com o nazismo, né, historicamente, na época do Getúlio Vargas, na ditadura do Estado Novo, que foi de
47, não, de 37 a 45. Então, ali nós tivemos um flerte de movimentos políticos, né, sociais, muito fortes, né, que reivindicaram essas características, trazendo para o contexto do Brasil, como movimento integralista. Então, politicamente, nós podemos observar isso, né, e em diversos, o jogo político democrático, no Brasil, ele permitiu que muitas lideranças políticas se manifestassem defendendo ideias fascistas. Ao longo da história, né, democrática do Brasil de 88 para cá, nós tivemos vários políticos, né, como o Enéas, o Alborguete, por exemplo, diversos políticos que tiveram alguma expressão, ou menos, ou uma menor expressão, dependendo da sua época. E políticos, né, que tiveram muita expressão também, dependendo da sua época. O caso, né, a característica fundamental, então, do totalitarismo é sempre excluir a possibilidade do outro. Se a gente observar, por exemplo, os governos sempre, historicamente no Brasil, permitiram a imprensa livre, mesmo a contragosto, né? Mesmo que a imprensa criticasse. Se você pegar as capas da Veja do período Lula, só aparece o Lula, né, e sendo xingado de todos os nomes, sendo, né, por exemplo, sendo ou mostrando, né, os problemas, fazendo críticas, né, muitas vezes críticas construtivas, mas críticas também, né, tentando quebrar a imagem, né, do indivíduo, etc. Mas essas críticas, as críticas da imprensa, elas são características de um sistema democrático. Quando o político, ou a autoridade, ela tenta calar essa imprensa, aí sim nós vivenciamos um processo, né, que leva a um processo totalitário. Mas, enfim, a ideia, por exemplo, de ataque contra a imprensa e tentando se defender desse processo, ela pode chegar às vias de fato. Quando chega às vias de fato, nós temos uma ação concreta. Mas nós também podemos entender a ação como a tentativa de, ou então a possibilidade ou ameaça de se fazer algo. Então, essa ameaça de se fazer algo, né, sempre ocorreu, por exemplo, né, nessa luta política contra a imprensa. Porém, ultimamente, ela tem se tornado parte do discurso político oficial. Né? Ela nunca se tornou assim parte do discurso político oficial no governo Lula, apesar de ter movimentos, né, que eram a favor da estatização da imprensa. Ocorre que isso nunca foi parte do discurso oficial dos políticos oficiais, aqueles políticos eleitos. Agora fica preocupante quando o político oficial assume esse discurso anti-imprensa, por exemplo, antidemocrático, e fala, isso é meu, eu penso desse jeito, e cala a boca, não fala nada, né? Eu que tenho razão. Muito bom. A Bia tinha se inscrito para falar, o Lucas faz uma pergunta aqui também, mas a Bia tinha se inscrito para falar antes. Vou passar a palavra para ela. Não precisa mais? Tá bom. O Lucas, então, está perguntando se essa pesquisa foi feita em todas as regiões ou teve uma região favorecida. Eu acho que está se referindo à pesquisa do Fórum Brasileiro, né? Sim, ela foi feita em todas as regiões e tem dados relacionando cada região, né? Por exemplo, a região que mais se destaca na escala F é o Nordeste. O Nordeste é a região que mais tem
um índice alto dentro da escala F, dentro da propensão a ideias autoritárias. E a região que tem menos propensão a ideias autoritárias é a região sudeste. Os dados, né, eles não mostram muita diferença, né? Varia pouco, porque se a gente pega 8,6 no Nordeste, por exemplo, 8,2 no Sudeste. A diferença ela é pequena, mas é considerável. É uma diferença que é interessante, tá? Por regiões. Então, se nós formos comparar o Nordeste naquele ano, e toda pesquisa ela é uma fotografia da realidade, ela pode ter mudado, pode ter aumentado, diminuído, mas depende da realidade a qual ela é feita. Em 2017, ela mostra um parâmetro que é preocupante. Fica preocupante para até a região Sudeste, que se mostra menos propensa, um pouquinho menos na variação percentual propensa aos índices autoritários. Tem a divisão por gênero, tem divisão por raça, dos 3 índices tratados na pesquisa. E também a divisão por processo econômico, né, classe social, classe A, B, C, D. Legal. Tem vários recortes, então. Muito legal. Pessoal, mais alguma pergunta? Não? Acho que não, né? Bom, professor Rogério Black, estou sendo muito formal, né, professor Rogério? Eu acho que, então, conseguimos, né, ter uma boa noite de conversa. E acho que ninguém mais pergunta, a gente já pode encerrar. Queria te agradecer de novo pela disponibilidade, tá, de estar fazendo essa palestra aqui com a gente hoje. Esperamos que tenhamos outras possibilidades também, né, de ter essa conversa novamente, né. Realmente uma fala sensacional, né, como o Bruno acabou de falar ali, né, como os outros alunos também estão dizendo, muito boa, né, bastante elucidativa. E obrigado à presença também de todo mundo que entrou na sala. Quem ainda não colocou o nome com o e-mail no chat, coloca lá. E obrigado a todo mundo pela participação, pelas pessoas que perguntaram, pessoas que fizeram as questões. Valeu, então. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pela mediação. Foi muito, muito legal participar aqui com vocês, com os professores, né, com o Max, com o Paulo, com o Bruno, né? Saudades da galera aí, né, cara? Institutão ali, é muito, muito divertido trabalhar com vocês. E saudades dos alunos também, a galera, né, que já estudou comigo, a galera que está fazendo a matéria agora, né, de Direitos Humanos. Então, um grande abraço para todos, os alunos, para os professores, aí estamos aí. Qualquer coisa, galera, se tiver dúvida, pode mandar e-mail. Se tiver alguma dúvida, sim, se sabe o meu e-mail, é só perguntar. Se quiserem sugestões de outros filmes, de materiais, é só mandar um e-mailzinho lá que eu respondo para vocês, tá? Valeu, galera. Valeu, Black. Pessoal, valeu. Obrigado aí para todo mundo que participou. Um abraço, pessoal. Um abraço, Paulo também. Não esqueçam, então, na quarta-feira que vem, vamos ter outra palestra. Ao longo da semana a gente divulga o tema, tá? Ajudem a divulgar para os colegas de vocês, né? Mandem, conforme forem recebendo ali pelo WhatsApp ou pelas outras redes sociais, o tema, né? O cartazinho, o folderzinho da palestra. Por favor, ajudem a divulgar, tá? E a gente se vê, então, na quarta que vem. Um abraço para todo mundo, fiquem bem aí, se cuidem e vamos nos vendo. Até mais, pessoal. Valeu. Valeu, Black. Obrigado de novo. Um abraço. Valeu, abraço.